Olá, mulheres, graça e paz. A palavra do Senhor para nós hoje está no Evangelho de João, no capítulo 8, que diz assim: A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escreviam na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje é muito interessante para nós, que ela traz 3 lições muito importantes. Olha, a maior das intenções neste relato é colocar Jesus à prova. Se ele dissesse apedreja, onde estaria a misericórdia do Senhor? E se ele dissesse não apedreja, ele estava contrariando a lei. Então eles queriam, de certa forma, testar Jesus. Mas Jesus, um homem de muita sabedoria, eu quero chamar a atenção para a primeira lição desta passagem. Como estava Jesus? Olha, quando todos os homens estavam lá em volta daquela mulher, ela lá, de cabeça baixa, preparada para morrer, porque a lei dizia que era para apedrejar até a morte. E eles estavam não com pedrinhas, não querendo jogar uma pequena pedra, arranhar, bater na testa, eles queriam matar. Eles queriam que fossem fatal. As pedras eram grandes, eram várias pedras, eu acredito, porque a intenção era até a morte, era apedrejar até o fim. Então, a primeira lição é como Jesus estava. E ela está no versículo 6, que diz assim: Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Olha a condição de Jesus. Estava acontecendo ali uma situação difícil. Ele estava sendo colocado à prova. Ele precisava decidir. E como Jesus estava? Jesus estava, diz a palavra, muito tranquilo, inclinado, escrevendo com o dedo na terra. Olha, aqueles homens estavam eufóricos porque eles estavam com pedras para matar, para fazer justiça com as próprias mãos. Eles queriam matar aquela mulher porque ela pecou e a lei dizia que se pecou teria que morrer apedrejada. Como estava aquela mulher? Aquela mulher estava lá de cabeça baixa, sem querer ver ninguém, porque ela estava ali fechada, porque sabia que ela ia morrer. Ela estava a um passo da morte. Mas eu quero chamar a atenção, era como Jesus estava. Jesus estava tranquilo. A Bíblia diz, relata isso, descreve a condição de Jesus. A gente imagina que a condição daquela mulher era assim. A gente imagina que a condição daqueles homens com as pedras eram assim, mas a condição de Jesus, a Bíblia relata, ele estava inclinado escrevendo na terra, porque Jesus estava calmo, tranquilo. Ele tem uma calmaria que a gente precisa ter nos momentos de dificuldade. Quero dizer para você hoje que quando vier a tribulação, a prova, a dificuldade, é assim que a gente deve estar. Quando vier a decisão, quando vier o que fazer, como eu fazer, quando você for colocado à prova, para que você possa dar testemunho, você precisa estar como Jesus, tranquilo. E aqueles homens que estavam ali estavam vendo a cena, aqueles que queriam acusar Jesus, aqueles que queriam apedrejar. E aí aquela calmaria de Jesus ajudou também ele a dar uma resposta muito clara. O segundo ensinamento é Jesus levando as pessoas a pensar sobre a sua vida, sobre os seus pecados, sobre os seus erros. Olha o que diz o versículo 9.
a essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último. Observe que o que acusou eles não foi Jesus. O que acusou cada um que estava ali foi a sua própria consciência. A segunda lição que a gente toma aqui é se colocar no lugar do outro. É fazer aquilo que a Bíblia diz. Fazer ao outro aquilo que a gente desejaria que fizessem a nós. Vejam só, cada um que estava ali, Jesus não acusou ninguém. Jesus apenas disse assim: olha, vocês vão apedrejar, mas vocês parem, pensem e reflitam. Quem não tiver pecado, quem não errou, quem não mereça levar uma pedra, quem não cometeu erros, quem não tem falha nenhuma, atire a primeira pedra. Jesus não diz assim: quem não tem pecado, comece aí a apedrejar. Vocês todos que não têm pecado, joguem as pedras. Ele diz assim, a primeira. Ele sabia que não tinha nenhum ali, porque ele já conhece cada um, ele já sabia que nenhum dali tinha condição de ser perfeito. Todos tinham falhas, todos tinham erros diferentes. Talvez nenhum tivesse o erro de Maria Madalena, mas tinha alguma falha. E ele fez com que cada um pensasse. E na segunda lição a gente aprende a se colocar no lugar do outro. Aí a terceira lição que a gente vai aprender nessa passagem é o diálogo de Jesus com Madalena. Olha só, quando as pessoas foram embora, começou ali o encontro. O encontro de Jesus com Madalena, de fato, começou ali, encontro de mudança, de transformação. A conversa de Jesus com ela foi naquele instante. É a terceira lição. E o que é que Jesus faz? Jesus leva a Madalena a pensar também. Ele olha para ela e diz assim, está lá no versículo 10, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde para Jesus, ninguém, Senhor. Olha como ela fala lindo com Jesus. E aí Jesus disse, nem eu te condeno. Jesus diz assim, se aquelas pessoas que estavam aqui, se aquelas pessoas que tinham pecado, se aquelas pessoas que tinham erros, falhas, elas não te condenaram, se aquelas pessoas que julgam, Jesus está dizendo assim para você também, se as pessoas que te julgam, que te condenam, que te apontam, fazem isso contigo, eu não faço. Aí ele diz assim, eu não faço. Ele não faz com você, ele não fez com ela, ele não faz com nenhum de nós. Olha o que ele diz tão lindo, nem eu te condeno, porque Jesus não condena, Jesus é aquele que acolhe. Se ele é o perfeito, ele seria a única pessoa que poderia condenar a Madalena. Mas ele disse, essas pessoas aqui, nenhuma te condenou. Como eu vou te condenar se eu sou misericórdia? Como eu vou te condenar se sou eu que acolho? Como eu vou te condenar se eu vim como um presente do céu para você e para todos? Como eu vou te condenar se é eu que vim ensinar o amor, se sou eu que vim ensinar as pessoas a se amar, a se respeitar? Se eu tenho pregado isso, como vou te condenar? Eu também não te condeno. Então a gente vai aprender essas 3 lições. A lição que Jesus ensina é que a gente não deve condenar. E nesse diálogo com Jesus, a presença de Jesus fez a diferença. Porque depois dali, Jesus diz assim, vá e não tornes a pecar. Quando Jesus diz isso, aquele diálogo teve uma palavra muito forte, que foi a ordem. A ordem de Jesus veio aí. Vá e não volte a pecar. Para onde Jesus mandou Madalena ir? Você já parou para pensar isso? Para onde Jesus manda a gente ir? Para onde? Vá para onde? Vá para casa? Vá para a rua? Vá para os outros lugares? Vá para onde você quiser? Não. Vá. Ele diz, vá, caminhe. Vá, caminhe. E quem é o caminho? Ele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se ela seguir no caminho de Jesus, ela não volta a pecar. Ela não volta a cometer aqueles mesmos erros que ela havia cometido. Porque aqueles homens que estavam ali queriam a morte de Madalena. Mas Jesus, que estava ali, queria vida. E como ele é o caminho, ele disse para ela, vai, te levanta dessa situação, tu já não é mais condenada. Sai daí porque agora tu começa uma nova história na tua vida. E Madalena levantou, olha, ela tomou aquelas lições e ela deixou uma para a gente. Quando ela levantou dali, ela não foi nunca mais a mulher que ela era.
Quando ela encontrou Jesus, conversou com Jesus, escutou a ordem de Jesus e começou a obedecer, a presença de Jesus fez uma diferença tão tremenda na vida de Madalena que nunca mais ela foi a mesma. Ela tornou-se uma mulher agradável aos olhos de Deus. É esse o convite para nós hoje. Seja aquilo que Deus quer, seja uma mulher agradável aos olhos de Deus. Amém? Fica na paz, Deus te proteja, Deus cuide da tua vida, da tua família e toma essa lição para a tua vida. Lembra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um cheiro no teu coração.